Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para mais uma escola dominical. A semana passada, eu estudei aqui uma lição com os irmãos sobre a comunhão dos santos. Infelizmente, houve um probleminha no áudio e ela ficou perdida, mas nós vamos tentar recuperar e, de repente, lançá-la na próxima semana, voltar com ela. Eu queria dar continuidade ao assunto, falando ainda sobre igreja, sobre comunhão, hoje falando sobre a autoridade da igreja. Eu mencionei algo aqui outro dia que ficou um pouco no ar sobre nós como membros da igreja, a autoridade que nos foi dada, e que essa autoridade é conferida à igreja, não a pessoas isoladas, mas quando nós fazemos parte de um grupo. Eu queria dar um exemplo. Por exemplo, um policial sozinho às vezes prende 2 ou 3 bandidos. Será que aqueles bandidos não teriam condição de enfrentar o policial? Mas eles respeitam a farda, a instituição. Assim, a igreja do Senhor tem essa autoridade quando é apresentada como igreja. Eu queria ler rapidamente 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, que diz o seguinte: Paulo estava preso. Ele escreveu a Timóteo a seguinte coisa aqui: espero ver-te em breve, mas se eu demorar, se eu tardar, fique ciente de como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Algumas traduções dizem firmeza da verdade, ou baluarte da verdade, ou fundamento da verdade. Ou seja, colocando assim a igreja numa posição de total autoridade de Deus para ministrar em nome de Deus. E eu disse aqui outro dia algumas coisas que a igreja não é, e eu quero dizer mais 3 coisas aqui. Igreja não é religião. Há uma confusão enorme na cabeça de algumas pessoas. Qual é a sua religião? Igreja não é uma religião. Não é também denominação. Todas as congregações, todas as igrejas têm uma placa de identificação, mas na igreja não é uma denominação. Igreja não é um lugar. Um exemplo disso, no Evangelho de São João, no capítulo 4, versos 21 e 22, Jesus teve um encontro com aquela mulher samaritana ali na beira do poço de Jacó, e aquela mulher tinha essa confusão na cabeça. E no meio da conversa ali com o mestre, ela disse assim: onde é o lugar de adorar? Porque os judeus dizem que o lugar de adorar a Deus é no templo, em Jerusalém. Os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim. Onde é o lugar de adorar? E Jesus falou assim: não há um lugar de adorar. Deus a gente adora em espírito e em verdade. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, ficou bem claro para aquela mulher que não é o lugar de adoração, mas é o jeito, a maneira de adorar a Deus. Então, irmãos, igreja é gente. Jesus falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu, aí estará a igreja. Igreja é elo de ligação entre Deus e o homem. Mateus 18, Jesus disse assim: tudo que vocês ligarem aqui na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, isso é autoridade. A igreja tem a autoridade de Deus para agir em nome de Deus. Igreja é coluna de sustentação, de edifício. Igreja é edifício de Deus, é construção. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, está escrito assim: vós sois edifício de Deus, e Deus é o construtor. Ou seja, Deus usa homens para fazer a sua obra. Foi da vontade dele dividir essa responsabilidade com os homens. Então, igreja é edificação de Deus. Ser igreja não é ter o nome no hall de membros. Eu sou de uma época, quando eu converti, a gente tinha uma preocupação se já tinha colocado o nosso nome no hall de membros da igreja. Era uma coisa muito importante ter o nome escrito naquele livro da igreja lá.
Porém, em Lucas capítulo 10, verso 20, Jesus tinha enviado os seus discípulos com autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, e a palavra de Deus diz que eles voltaram regozijando, dizendo: Mestre, usando o teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Nós expulsamos muitos demônios e curamos muitos enfermos. E Jesus falou assim: não se alegrem porque os demônios obedecem vocês. A maior alegria que você deve ter é quando o seu nome está escrito no livro lá do céu. Seu nome escrito no céu. Então é muito importante sim fazer parte de uma congregação, mas o mais importante é fazer parte do corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo e ter o nome escrito no livro de Deus. Em que a igreja crê? Em que nós cremos? É outra coisa que às vezes há muitas dúvidas, há muitas diferenças nas denominações de algumas coisas. Um crê assim, outro crê de outra maneira. Tem coisas na própria Bíblia que causa divergência entre nós, divergência de pensamentos. Mas em que nós cremos? Muitas vezes somos perguntados por isso, qual a razão da nossa fé? Cremos no Evangelho para todos, Evangelho inclusivo. Em Gálatas capítulo 3, verso 28, está escrito assim, que não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho ou fêmea, não há rico ou pobre. Então não há diferença. Deus não faz acepção de pessoa, o Evangelho é para todos, é pleno, é Evangelho inclusivo. Segundo, em Efésios capítulo 2, verso 14, diz assim que Deus, derrubando a parede da separação que havia entre nós, de ambos os povos fez se tornou um só povo. A própria igreja primitiva demorou a entender isso. Quando Pedro foi chamado para pregar aos não-judeus, ele rejeitou. Quando Paulo apareceu pregando aos não-judeus, que eram chamados de gentios, ele foi rejeitado pela igreja. A igreja da época pensava que salvação era só para Israel, só para o povo de Israel, que era o povo escolhido, mas Deus, que não faz acepção de pessoa, preparou a salvação para todos os povos, e diz lá na palavra, todas as línguas e nações. Então é um evangelho para todos, um evangelho que não discrimina, mas inclui e não exclui. Evangelho que recicla, que busca o que está perdido. Jesus falou certa vez que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então isso chama reciclagem. Restaurar, salvar, resgatar aquilo que estava perdido, chama reciclagem. A igreja é um instrumento de reciclagem de pessoas. Muitas pessoas que já estavam perdidas são recicladas pela igreja e alcançam um novo modelo de vida. A igreja do Senhor, já repeti algumas vezes, é cheia de ex-bandido, ex-traficante. A igreja do Senhor tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que foram tudo isso na vida e foram resgatadas, restauradas, recicladas pela igreja e hoje são pessoas que estão dando fruto para a glória de Deus. Evangelho que confere dignidade. Eu estava pensando, buscando alguns exemplos de conferir dignidade. No meio do povo de Israel havia uma exclusão, tinha pessoas que não podiam entrar no templo, os enfermos, os leprosos, por exemplo, não podiam nem se aproximar das outras pessoas. E certa vez, no meio da multidão, apareceu um homem com a mão ressecada, sua mão não se movimentava, e Jesus, olhando aquele homem, falou assim, vem cá para o meio. Isso é dar dignidade, é fazer dessa pessoa igual às outras. Quando aquele homem veio para o meio, Jesus o curou e ele ficou com a sua mão totalmente curada. Então, Jesus está constantemente nos chamando para o meio, nos chamando para nos dar dignidade, para nos tornar iguais às outras pessoas. O que nós cremos? No Evangelho que traz perspectiva de vida plena. Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Isso é em João capítulo 10, versículo 10. Muitas pessoas sabem de cor esse versículo.
vida em abundância para todos nós. Afinal, evangelho quer dizer boas novas. É boa vontade de Deus para com os homens, foi o que os anjos disseram àqueles pastores quando Jesus nasceu. A noite que Jesus nasceu, que nós chamamos de noite de Natal, os pastores de Belém estavam ali no monte vigiando as suas ovelhas, no meio da noite, e apareceu vários anjos cantando no ar e dizendo àqueles pastores assim: não tenham medo. Aqueles pastores começaram a ficar com medo daquela situação, era algo inédito, inusitado, que eles nunca tinham visto. E os anjos disseram: não tenham medo, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Era Deus se revelando de boa vontade àqueles que creem. Então, evangelho é boas novas de salvação. Isso está em Mateus capítulo 2, de 9 a 14, se você quiser ler. Em que cremos? Cremos na igreja corpo de Cristo, onde todos são importantes. Irmão, não há diferença. Nós somos comparados a um corpo. Você sabe que no corpo tem muitos membros. A própria Bíblia fala disso, que no corpo há muitos membros. E que o pé não pode ser mão, a função da mão não pode ser feita pelo ouvido, pelo olho, mas cada um tem a sua função no corpo. E a Bíblia diz assim que aqueles membros que a gente acha mais inferiores, mais sem sentido, são os que têm mais valor. Eu até já brinquei alguma vez aqui, eu não sei para que serve o apêndice do ser humano, talvez só para causar apendicite, né? Parece que é só para isso. Mas com certeza Deus fez esse membro no nosso corpo com alguma serventia, com alguma utilidade. Então, você quer ver a falta que faz um membro que tem pouco valor, às vezes, para você? Certa vez eu quebrei o dedinho do pé, chutei um toco e quebrei o dedinho do pé. Como eu sofri! Doía o dedo, doía o pé todo, eu comecei a pisar torto, doía a perna toda, porque eu quebrei um dedinho. Então, cada membro do nosso corpo tem o seu valor. Mesma coisa no corpo de Cristo. Aquela pessoa que a gente pensa às vezes: o que o fulano está fazendo no nosso meio? O que ele faz na igreja? Ele tem o seu valor para Deus e Deus o levantou com um propósito. E muitas vezes, propósito sublime que Deus dá tanto valor, né? Todos são importantes. Cremos na igreja corpo de Cristo, onde todos têm algo a oferecer. Por mais simples e humilde que uma pessoa seja, às vezes ele tem algo importante a oferecer. Às vezes apenas um sorriso, é tudo que ele tem para oferecer. Às vezes apenas um cumprimento na portaria da igreja. Tem pessoas que ficam na igreja porque recebeu um aperto de mão tão caloroso, tão amoroso, que chama a atenção dele, né? Ele tem algo a oferecer. Cremos na igreja, corpo de Cristo, onde tudo acontece a partir de relacionamentos. Tudo que acontece no nosso meio é através dos relacionamentos. A igreja é unida num só propósito e quando nos reunimos temos este relacionamento santo que é para a glória de Deus. Onde cada membro completa o outro para o bom funcionamento de todo o corpo. Cada membro se torna um elo de ligação uns com os outros, e fazendo o corpo todo funcionar e trazendo assim lucro para a igreja do Senhor. Cremos na operação de Deus através da igreja. Deus é que levanta pessoas e concede dons e talentos que devem ser usados para abençoar vidas. A Bíblia diz assim que Deus é que levanta homens para a sua obra. É Deus que capacita. Se for olharmos para a nossa capacidade própria humana, ninguém tem capacidade de fazer alguma coisa para Deus, mas Ele decidiu dividir conosco essa tarefa de levar o Evangelho. Então nós somos capacitados por Deus para fazer a sua obra dia após dia para o crescimento da igreja. Cremos na igreja como comunidade terapêutica, presta bem atenção nisso,
onde pessoas e relacionamentos são mais importantes que programas e atividades. As pessoas que vêm à igreja, o relacionamento no meio da igreja é muito mais importante do que todos os eventos que promovemos ou que pensamos que são importantes, mas que nós às vezes valorizamos tanto, mas o relacionamento e as pessoas são muito mais importantes do que esses eventos. É um espaço saudável, a igreja é um espaço saudável para construção e restauração de pessoas e de famílias. Então nós precisamos valorizar esse espaço chamado igreja, este nome igreja, que é a comunidade dos santos, dos salvos em Cristo Jesus, que se reúne para glorificar a Deus e para fazer a sua obra. Cremos que todo ser humano possui valor especial para Deus. Nós somos especiais para Deus. Nós somos tão amados por Deus que Ele deu o que Ele tinha de melhor no céu como presente para a humanidade. Não foi só para mim, não. Foi para toda a humanidade. O desejo de Deus é que diz a palavra que todos sejam salvos. Ele deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Daí o tanto que nós somos importantes para Deus. Devemos ser valorizados pelo que é. Cada pessoa deve ser valorizada pelo que é e não pelo que possui ou pelo que faz. Não é pelos bens materiais ou pelo que a pessoa faz que ela deve ser valorizada, mas simplesmente pelo que é. Cremos no valor da prática de congregar e visitar, levando ao irmão ou ao amigo uma palavra de conforto, carinho e esperanças. Muitas vezes, quando a gente pensa em ajudar pessoas, a gente pensa só no material. É comida, é roupa, é calçado, é socorro. Mas, na verdade, muitas vezes, a pessoa está precisando apenas de uma palavra, apenas de um abraço, apenas de um diálogo. Quanto faz bem um diálogo, às vezes, transforma totalmente a nossa vida. Em João capítulo 21, verso 15, quando Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Jesus primeiro perguntou a Pedro, você me ama, Pedro? Ele falou assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus falou assim, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo, cuida dos necessitados que não conseguem caminhar sozinhos. Dê a mão àqueles que estão ficando para trás, dê a mão àqueles que estão com dificuldade na caminhada. Muitas pessoas têm dificuldade na caminhada, muitas pessoas vêm lá do mundo com problemas sérios que precisam ser resolvidos, mas não se resolve de uma hora para outra. Então, nesse tempo de restauração, de cura, é através da igreja, é através de nós que ele é curado, que ele é restaurado, que ele é restabelecido e transformado para Deus. Não tem como fazer isso de longe. Por isso, a Bíblia mesmo diz que nós devemos congregar. Havemos de ter muita paciência. Tem pessoas que vêm para a igreja com tantos problemas, com um fardo tão pesado, que nós precisamos ter paciência para ajudá-lo. Eu mesmo já trabalhei com pessoas que levou tempo para ser liberto, para ser livre dos seus problemas, para ser restaurado. Havemos de ter muita persistência. Muitas vezes, se nós não tivermos essa persistência, nós desistimos no meio do caminho, no meio da jornada, e não fazemos a obra completa. Precisamos ser persistentes na obra do Senhor, sabendo que Deus espera de nós essa persistência. E havemos de fazer renúncia. Como nós temos que renunciar, às vezes, à nossa própria vontade, gastar o nosso tempo, perder o nosso sono, às vezes, orar muito. Quando nós pegamos uma situação dessa de pessoa com problema, a gente precisa, às vezes, pagar um preço pela restauração dele, pela cura, pela libertação, e nós temos nos disposto a fazer isso pela obra de Deus, porque nós temos um chamado para ser igreja, para ser povo do Senhor, para ser congregação de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 15,
Ele disse assim: eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Eu estava pensando como é difícil uma gestação. Aqui é uma gestação espiritual. Para gerar uma pessoa em Cristo, para pegar uma pessoa que está cheia de problemas e necessidades e que não conhece a Deus, não conhece a palavra, não conhece a misericórdia de Deus e transformar essa vida, dá muito trabalho. Às vezes é como uma gestação mesmo, só que é uma gestação espiritual, com oração, com jejum, com dedicação, com perseverança, com persistência, Muitas vezes nós temos que ser teimosos para fazer a obra de Deus. Às vezes a coisa é tão difícil que nós precisamos ser persistentes. Então Paulo diz assim que pelo Evangelho de Cristo ele gerou aqueles coríntios ali. Cremos no Evangelho como uma missão consoladora. O Evangelho traz consolo. O Evangelho traz alegria. O Evangelho traz restauração e cura, quando praticado segundo a vontade de Deus. É o consolo de Deus ministrado por nós, suaviza o sofrimento e a aflição dos necessitados. Irmãos, esse assunto é um tanto extenso e eu resumi bastante o que eu ia falar aqui hoje, porque provavelmente eu voltarei a falar na continuação desse assunto. Então hoje eu vou parar por aqui. E só lembrando que nós somos esta igreja, nós somos este povo chamado e escolhido por Deus. Jesus falou certa feita com os discípulos assim: olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, além de dar fruto, é importante que esse fruto seja bom, fruto de multiplicação, fruto que tem semente para multiplicar, para continuar, para dar continuidade ao reino. Prova disso é que Jesus falou certa vez que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja foi fundada há mais de 2000 anos e já enfrentou todo tipo de perseguição que se possa imaginar, e muitas vezes pensavam que tinham acabado com a igreja, mas ela ressurge mais forte e mais poderosa, porque essa obra não é de homem algum, esta obra é de Deus, e ela vai permanecer aqui na terra até o dia em que Jesus vier buscar o seu povo. Então nós cremos assim, nós vivemos assim, nós praticamos assim. E eu convido a todos que não me ouvem neste momento para fazer isso também. Viver como igreja, viver como corpo de Cristo, procurando qual a sua função neste corpo, qual membro você é, para produzir aquilo para que Deus te determinou fazer, para que a obra cresça, para que o reino cresça e o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, restaurando vidas, curando famílias, restaurando famílias para a glória de Deus, para o crescimento da sua obra na terra. Enquanto formos igreja na face da terra, nós vamos fazer aquilo que Deus determinou que fizéssemos, pregar o evangelho a toda criatura, indo a todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura e levando-os a crer no Senhor. E assim a igreja cresce, a igreja permanece para a glória do Senhor. Eu gostaria de orar com você nesta hora, encerrando esta palestra. Deus, em nome de Jesus, nós temos agradecido ao Senhor por esta palavra, por esta manhã na Tua presença, ó Deus, por tudo que a Tua palavra é em nossas vidas, pelo ensinamento que ela traz, pelo crescimento espiritual que ela traz em nossas vidas, ó Deus, pela edificação que ela contém. Deus, em nome de Jesus, apresento cada um que está me ouvindo nesta hora, que seja tocado pelo Teu poder, que receba a Tua bênção através da palavra, em nome de Jesus.